Ok, pronto, beleza. Então, meus queridos, você que está nos assistindo agora, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Se você entrou agora, eu peço que você fique até o final, por favor. É só a palavra de Deus, só a pregação da palavra de Deus. Hoje o tema é socorro nos dias de angústia. Tem tudo a ver, Rosane, com o texto que ela leu inicialmente no texto de Salmos. Socorro no dia de angústia. No começo da semana eu estava meditando e estava ouvindo, começo da semana, não, semana passada ainda, eu estava ouvindo uma música que logo em seguida que vai cantar aqui, como é que é o nome dele lá? Do Davi Sasser, sobre as águas. Né? Eu estava ouvindo essa música aí e meditando na cena, a cena das águas, de Pedro andando sobre as águas. A gente sabe, a gente vai comentar um pouquinho ao longo da nossa meditação, mas a música em si, né? Hoje, se eu não vi ela umas 300 vezes, não foi pouco, né? Porque eu ouvi ela cantada em show ao vivo, tocada apenas. É uma música que realmente mostra quem é o nosso Deus, né? E onde nós estamos diante dele. E isso é interessante nós pensarmos como Deus é bom para nós, como Deus faz a coisa acontecer em nós, como Deus realmente cuida de nós. E a pergunta é, nós merecemos isso? Lógico que não. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos a morte de Jesus na cruz, mas Ele, por amor, Ele morreu por nós. Então, meu querido, você que está nos assistindo, que ainda não pertence a alguma igreja, ainda não está firme nos caminhos de Deus, Cristo morreu por você, morreu por mim, morreu por nós. E não foi à toa. Não foi à toa. Nós vamos pensar sobre isso ao longo da meditação. O primeiro ponto é um socorro. Nós temos um socorro de Deus, né? E segundo ponto é um socorro bem presente. Né? Primeiro, vou ler aqui o texto. Logo em seguida a leitura deste texto, nós vamos orar e vamos cantar essa música sobre as águas. Né? Vamos cantar. Então vamos ler o texto, está lá em Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1, está na nova tradução da linguagem de hoje, mas é um texto bastante conhecido, e nós podemos usar o Salmo 46 todinho. Né? Salmo 46, verso 1, diz: Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 41. Eu pergunto, tem alguém nadando em flores? Tem alguém rindo à toa? Né? Tem alguém sem nenhum problema nessa vida? Tem alguém tranquilo, sem nada? Vamos cantar então essa música sobre as águas. A equipe de louvor vai vir cantar, eu deixei pronto aqui. Se eles não tivessem ensaiado, eu ia botar aqui aliás, nesse aqui não ia dar para tocar. Ainda bem que eles ensaiaram. Então vamos cantar junto com ele. Eu acho que todo mundo conhece a letra, tá?
Quando nós pensamos naquela cena de Pedro andando sobre as águas, eu acho que a gente não consegue imaginar o que aconteceu ali, o que aconteceu lá. Mas quando nós pensamos no Salmo 46, e o texto fala que ele é refúgio, é o nosso refúgio e nossa fortaleza, nós vemos que ele é o nosso socorro, ele é aquilo que nós precisamos. Mas infelizmente, muitos só se lembram em pedir socorro na hora da dificuldade. As pessoas não se lembram em pedir socorro antes que a coisa aconteça. Eles não se lembram disso. Só pede socorro quando a coisa já aconteceu. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós e alcança o nosso coração. Fale, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito tenha total liberdade em cada um do nosso ser. No Teu servo, ó Pai, na transmissão da Tua palavra. No Teu povo, ó Deus, o abrir dos ouvidos para entendimento do recado do Senhor. São tantas coisas que precisamos do Senhor. E precisamos aprender a buscar o Senhor continuamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, primeira coisa, quando nós pensamos aqui, esse aqui é um cântico, né? Interessante, é um cântico para soprano, ou seja, para todo mundo cantar. Todo mundo cantar da forma como foi cantado, da forma como nós fizemos aqui agora. E o texto começa aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. Na versão que nós temos aqui na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz auxílio sempre presente na adversidade. Socorro bem presente, auxílio. Meus queridos, como nós falávamos inicialmente, quem não está passando por algum tipo de dificuldade, seja ela qual for, lógico, nós estamos vivendo, estamos saindo de uma pandemia e já tem uma nova aí, a varíola, já o pessoal está apresentando a varíola como sendo mais uma forma de colocar medo no povo. O povo não precisa ter medo, nós que já estamos vacinados, nós que já somos vacinados, já temos uma grande chance de não ter essa questão. Então, pais e mães que aqui estão, se não vacinaram seus filhos com a varíola, por favor, não perca tempo com isso. São vacinas que já estão disponíveis, tá? E nós temos muita chance em não ter essa doença, tá? Ela não é diferente das outras doenças. Ela não é contagiosa como o Covid, né? Como o Covid mesmo, né? Como o sarampo. Ela pega por contato, né? E não pelo ar. Então, meus queridos, não devemos ter medo. Mas, lógico, nós ficamos preocupados, né? Nós sabemos que... eu não sei aonde alguém colocou a mão, se essa pessoa que acabou de colocar a mão ali no corrimão do ônibus, ele possa estar infectado. Por isso a importância de você nunca levar a mão aos olhos, nem à boca, né? Evitar, nós temos que parar com esse costume, toda hora mete a mão nos olhos lá para coçar o olho, né? Vai espirrar, põe a mão na boca e depois você vai pegar alguma coisa, talvez você está transmitindo algum tipo de vírus para alguém que está em uma situação imunodepressiva, né? Então, meus queridos, nós não devemos ter medo, mas lógico, isso já tem no nosso coração. Se o filho fica doente, se um parente, alguém está próximo de nós e acaba ficando doente, nós vamos nos preocupar com isso. Nós vamos, lógico, somos seres humanos, somos relacionáveis com os outros, principalmente os parentes. E nós não queremos que ninguém sofra. E se tem alguém sofrendo, nós sofremos juntos. Então, quando nós pensamos no socorro é quando ele está em dificuldade. O verso 2 diz aqui, porquanto não temeremos, verso 46 de Salmo, capítulo 46 de Salmo, verso 2,
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Isso é tsunami. Os montes se abalar no seio dos mares é tsunami. Quem mora na beira da praia são serão os mais prejudicados. Se for seguir o que os ambientalistas estão falando, né, o fim vai ser esse. As geleiras estão dizendo que as geleiras estão derretendo e o mar está invadindo. O Recife é uma cidade mais baixa do Brasil. No nível do mar está mais baixa. Olha o que aconteceu agora, não só pelo desmoronamento dos barrancos lá em cima das pessoas, 126 mortos, não tenho certeza disso, mas é mais ou menos isso, né? E também os rios encheram. Quem conhece Recife sabe que ela é bem no nível do nível do rio, do mar, né? Então, gente, se o mar está fazendo, não está acontecendo, mas as pessoas estão sofrendo, né? Mal aconteceu um desastre lá no Rio de Janeiro, já acontece outro em Minas, já vai para Salvador, acontece outro, né? Vai para Recife, acontece outro. As coisas estão acontecendo. Pode ser que eu diretamente não tenha ninguém próximo ali, pelo menos até eu não tenho notícia, mas eu tenho amigos nessas regiões. E nós não sabemos como eles estão, né? Quando aconteceu lá em Petrópolis, aquele desmoronamento, eu lembrei do pastor Pedro, que já esteve conosco algumas vezes aqui, pastor Pedro Tessari. Eu estava morando lá, eu liguei para ele, mandei mensagem para ele, tudo bem? Ele falou, não, eu estou em Teresópolis e não Petrópolis, aqui não aconteceu nada, mas é cidade vizinha, né? Então, gente, nós estamos passando por dificuldades, e nós devemos pedir socorro ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. E o texto fala, socorro bem presente no dia da tribulação. Mas é só na tribulação que nós devemos pedir socorro? Quantas vezes você de manhã cedo levanta, nem agradece a Deus pelo novo dia que Deus está dando, pedindo proteção para os seus queridos, para você, para a sua família, ou vai dormir à noite e se esquece de agradecer pelo dia que teve, pelos livramentos que vemos e aquele que nós vimos e aquele que nós não vimos, né? Muitas coisas acontecem, a gente nem sabe o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente esquece de agradecer a Deus, a gente esquece das bênçãos que Deus tem dado. Só vamos lembrar de Deus no dia que a coisa acontece. E não é por aí. Se é socorro bem presente, tudo bem que o texto fala que é socorro no dia da angústia. Porque nos dias anteriores à angústia, nós já estamos clamando ao Senhor por misericórdia. E Ele tem misericórdia. E Ele permite que as coisas aconteçam para nos ensinar. Nada acontece conosco sem que Deus permita. Não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo da minha cabeça, sem que Deus diga assim, sem que Deus balance a cabeça e diga assim. Acontece, permite que essas coisas aconteçam. E acontecem para um propósito. Mas e aí? Ele pode nos proteger? Pode. Pode nos livrar? Pode. Hoje estamos vivendo num país onde estamos cercados de uma pressão tão grande, uma pressão externa por conta da guerra, por conta de vários outros fatores, né? Que as pessoas não querem que o Brasil cresça. Tanto alguns internos quanto grandes externos. Grupo de produtores de trigo e alimentação da França fazem de tudo para que o Brasil não avance, porque a comida brasileira é a que supre quase mais de 30% da população mundial. A alimentação produzida no Brasil. E é mais barata porque é mais eficiente, porque alguns órgãos como a Embrapa do Brasil, né, a empresa brasileira de pesquisas agrícolas, né, acho que é isso o nome, se não for fica sendo. Então, é uma das melhores nesse sentido de produção. Então o Brasil está batendo recordes e mais recordes na área de produção, e lá fora o pessoal não quer que o Brasil exporte. Por isso tem boicote, por isso tem uma série de coisas. Porque se o Brasil não crescer e não suprir alimento para as nações, como é que ficam as nações?
A própria ONU já disse que o Brasil é o celeiro do mundo. Não com essas palavras, mas disse que se o Brasil, o mundo passa fome. Né? E não falou um país, falou o mundo. Então, meus queridos, nós estamos vivendo uma pressão tão terrível por causa da política, que está trazendo para nós algum tipo de coisa. Então nós temos que ter consciência e orar a Deus pedindo misericórdia, para que a tribulação que está sendo prometida para o nosso Brasil não venha. Graças a Deus, nós não temos terremoto, nós não temos furacões, nós não temos neve, nós não temos nada de terríveis que a natureza produz. Em quase todos os outros países tem tudo isso. Então nós temos que lembrar que dependendo da situação como andar daqui para frente, vai ter muita pressão sobre o Brasil. Estão proibindo que o Brasil importe defensivos agrícolas, porque se importar defensivo agrícola, a nossa produção vai crescer. Já que a produção da Rússia está sendo proibida de ser exportada, da Ucrânia está sendo proibida, e a nossa produção está, vamos dizer, bombando, né? Então, gente, a angústia está para vir de uma forma ou de outra. E nós temos que pedir misericórdia a Deus. Eu não estou falando de política aqui não, gente, não é isso. Estou falando das tribulações que estão por vir. Estão por vir, né? É só você olhar aí na rua quantas pessoas são moradoras de rua. Quantas pessoas estão precisando, pedindo comida, nem roupa não é, comida. Então pense antes de você jogar algum pouco de alimento fora. Pense, você põe no prato aquilo que você vai comer apenas. Se é criança, não enche o prato da criança, dê um pouquinho. Se ela quiser mais, ponha mais um pouquinho. Não enche o prato, não deixe desperdício. Porque hoje para você está bem, graças a Deus você tem. Mas se vier a tribulação que está prometida, ou melhor, preparada, não, vai até ser difícil. Olha o preço das coisas como estão caros no mercado, né? Até a Nívia brincou agora há pouco aqui, antes tínhamos aquele negócio de um tirar sortear o outro, e uma família ia visitar a outra e jantar na casa da outra, né? E ela disse que ela não foi convidada, eu também não fui. Quem me tirou não me convidou. Eu também não. Quem me tirou também não convidou. Quem será, né? Quem será, né? Se não me convidaram, eu não vou convidar também. Não, é brincadeira. faça mesmo. É brincadeira. É brincadeira. Mas, gente, isso é sério. Isso é sério, a coisa não está fácil. Né? Isso sem falar das coisas que vem no dia a dia. Né? É uma vergonha, né, pastor? Porque o pãozinho antigamente se pegava 10 centavos, né? 15 centavos um pãozinho. Próximo de casa, um pãozinho está R$1,10. Um pãozinho, um único pão. R$1,10. O quilo tá o quê? Tá 10, 12, parece que subiu. É, 12,99. Né? É que faz tempo que eu não como pãozinho, porque lá na onde eu trabalhava lá tinha bastante pão, sobrava, eu sempre trazia 3 para casa, a cada 3 dias eu trazia 3 para casa. Tava um por dia. Né? Agora eu não estou mais lá, então não sei se vai sobrar pão do outro lado, onde eu estou agora, né? Se sobrar, tá, o preço também. Vai pro lixo. Vai pro lixo, gente. Não é terrível. Tem uma legislação no Brasil que impede que comerciantes, por exemplo, um restaurante, pegue aquela, vou chamar de sobra de comida, mas no bom sentido, tá? Não é resto de comida. Impede que aquela sobra de comida seja colocada em marmitas e dê para as pessoas que estão passando fome. Eles não podem fazer, são obrigados a jogar no lixo. Porque se um dessas pessoas comer aquela comida e passar mal, ele processa o restaurante. Ele processa. Né? Então, gente, existe uma certa situação, ao mesmo tempo que quer ajudar, por outro lado, não favorece. Né? Não favorece. Então, gente, a tribulação está aí, o socorro nós temos que pedir antes que a situação venha. Deus tenha misericórdia, proteja tal pessoa, família, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus tenha misericórdia. Se acontecer, tenha misericórdia, Deus. É porque Deus está permitindo. Deus sabe o que vai fazer com a gente. Então, mas o texto, quando a gente lê aqui o texto
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente, socorro sempre presente no dia da angústia ou no dia da adversidade. Né? E o verso 2 diz aqui: portanto, não temeremos ainda que os tsunamis da vida venham sobre nós. Sabe que a gente não teme? A gente sai na rua, não sabe se vai ser assaltado ou se não vai, se vão roubar o celular, ou se vão matar porque roubaram o celular, ou se vão fazer alguma coisa. Nós não sabemos qual pode acontecer amanhã com a gente, se uma bala perdida possa atingir alguns dos nossos parentes. Aqui em São Paulo não se ouve tanto falar de bala perdida. Lá no Rio de Janeiro, toda hora, todo momento, todo instante. Né? No começo da semana, uma menina de 4 anos foi atingida com uma bala perdida. Né? Estava em estado grave no hospital. No fim da semana, outra também de 4 anos também havia sido atingida. Né? Então, meus queridos, dificuldades nós vamos ter sempre. Vamos passar por tribulações, umas porque nós mesmos acabamos provocando, né? Outra porque a situação nos leva a entrar numa dificuldade dessas. Ninguém pede para comprar remédio. Vou comprar remédio que eu acho bonito lá na farmácia, dá dinheiro para o farmacêutico. Né? Remédio tão caro, as coisas estão tão caras. E se você é obrigado a comprar remédios contínuos, ou consegue pegar no posto remédios contínuos, né? Eu estou com remédio para pegar lá no posto desde dezembro, quando o médico indicou. Não tem. Né? Na realidade é vagabundagem minha, preguiça minha de passar, porque o remédio até que não custa caro. Né? Até que não custa caro. Mas eu vou enrolando. Né? Aí o que aparecer eu pego. Se aparecer isso, não, eu vou ter que acabar comprando mesmo, não vai ter jeito não. Né? Então, meus queridos, as dificuldades, elas vêm. Salmo 9, verso 9 diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza no tempo da angústia. Lembra do Castelo Forte, né? A música composta por Martinho Lutero. Castelo Forte é nosso Deus. Como é que é? Castelo Forte. Como é que é? Nosso Deus não, castelo não é nosso Deus. Castelo é espada e escudo, né? Socorro. Enfim, Martinho Lutero se viu numa situação que estava sendo perseguido agora porque ele propôs conversar sobre as dificuldades da igreja da época, né? E aí, prova disso, o inimigo não gostou, né? Enquanto estava tudo bem para ele. A partir que alguém mexeu no vespeiro, ele soltou as vespas em cima de Lutero, né? E ele teve que refugiar, porque ali também envolvia questão política, não só religiosa, mas política, né? Para ver como uma coisa é muito complicada. Não basta simplesmente falar, não, Deus fez a parte religiosa, mas fez a parte religiosa sim. Deus moveu montanhas que precisavam daquilo, mas a questão política foi que deu suporte para Lutero. E ele refugiado no castelo de um amigo dele que era o tipo vereador da época lá na Alemanha, né, porque o pessoal queria matá-lo, né? Então ele estava lá dentro se sentindo seguro por aquilo, espada e bom escudo, né? Ele compôs aquele hino, o 112 do cantor cristão, né? Castelo Forte. Não é 112 não, é de 400 e lá vai pegar. Tu não quer, Stephanie? Acho que é 123. 123? Não, 123 não é. Bom, enquanto vocês acham aí? Castelo Forte. Né? Então, gente, nós acabamos de cantar aqui sobre as águas. A situação de Pedro, ele andando sobre as águas, ele não precisava passar por aquilo. 300, você só errou por 200. Ele não precisava passar por aquela dificuldade de afundar. Mas nós vivemos esta situação quando a gente pensa que está com toda aquela fé poderosa mesmo para caminhar, de repente pode acontecer alguma coisa. Basta eu tirar os meus olhos de Cristo, foi o que Pedro fez. Ele começou a afundar, né? Começou a afundar. E as tribulações estão aí. E o Salmo 9, verso 9 diz: uma fortaleza no tempo de angústia. Não dá para fugir, gente. Se nós não clamarmos ao Senhor por misericórdia,
Ele não vai atender. Estamos vivendo tempo de guerra. Quantos irmãos nossos lá na Ucrânia não estão naquela situação? Eles queriam aquilo? Não. Até alguns irmãos na Rússia também. Eles queriam participar daquela guerra? Não. Mas estão vivendo uma situação de guerra. Estão vivendo um tempo difícil. Eles estão clamando, nós também estamos clamando por eles. Graças a Deus, como eu disse, no Brasil nós não temos isso. O brasileiro não sabe o que é viver uma guerra. O Brasil não sabe. A última que teve foi no Paraguai. 1800, lá vai pedrada, nem sei a data certa, né? Foi final dos anos 1800, quase 1900 já. Alguém sabe de bom de história? 900? Não, 800. A Revolução de 32. A Revolução, mas não foi uma guerra, né? Foi um movimento aqui em São Paulo que quase guerra, teve uma série de coisas, mas não chegou a alguém de fora atacando o Brasil. Não, mas foi entre brasileiros. Foi entre brasileiros, né? Por questão da Guerra 32, muito bem. Chamada Intentona Comunista também, né? Mas não foi de fora. Não houve um país invadindo o Brasil e querendo tomar à força as nossas coisas, né? Nós não sabemos o que é isso. Quando o Brasil esteve lá na Segunda Guerra Mundial e foi lá ajudar a combater lá, foram as pessoas que foram, né? Mas quem estava lá? Quem estava lá na Itália naquela ocasião, quando o Brasil chegou lá para libertar várias regiões lá, né? Quem estava lá vivendo os tempos de guerra? A própria Alemanha. A própria Alemanha não queria se envolver na guerra. Mas para a cabeça de um maluco, ditador, né? Que se sentiu menosprezado na Primeira Guerra Mundial, conseguiu chegar onde chegou. Ele nunca foi eleito, tá? Ele nunca foi eleito para nada, nunca era nada. Ele, como era o principal do partido, ele acabou assumindo a presidência. Então não foi o povo que colocou ele lá, não. Ninguém queria ele, mas ele acabou estando lá. E aí pronto, basta dar poder a um ditador, a um maluco, e vai ver o que acontece, né? Então, gente, as dificuldades estão aí. Não precisamos esperar. Não precisamos esperar que elas aconteçam. Nós podemos pedir misericórdia antes. Mas se vier a dificuldade, lembre-se de pedir misericórdia de Deus. Provérbios 14, verso 26 diz: aquele que teme ao Senhor é abençoado, com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. Provérbios 14, 26, aquele que teme ao Senhor é abençoado com a segurança, com amparo, com socorro. E não só para mim, mas para minha família. Meus queridos, nós temos que aprender a buscar o Senhor. Você, meu querido, que está nos assistindo, que está até aqui até agora, ou que entrou agora, se você entrou agora, volte no começo do início e fique até o fim. Nós não vamos demorar muito mais. Estamos falando que Deus é o Deus do socorro, né, nos dias da angústia. E sabemos que não tem por onde fugir. Não tem. Quando nós falamos que a paz de Deus excede todo entendimento, é quando você está justamente colocando em prática Provérbios 14, 26. Como diz aqui, aquele que teme ao Senhor. Não é ter medo. Não é ter medo. Nós não temos medo de Deus. Temer é sentido de adorar, de respeitar aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, a pessoa dele. Isso é temer. É você não sabe que está errado, não faz. Não faça aquilo que está errado, sabendo que está errado. Não, consequências vão vir. Sempre eu tenho falado, tudo que eu faço tem consequências, boas ou ruins. Tudo. E que de quem dera fossem só coisas boas que nós fizéssemos, né? Ainda Hebreus capítulo 6, verso 18 diz: para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos
grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Uma é a impossibilidade e a segunda é a mentira. Hebreu, pastor? Hebreu o quê? Hebreus capítulo 6, verso 18. Eu li aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Certo? Hebreus 6, 18. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, né? Primeiro, a esperança foi proposta. Quem é a esperança? Cristo. Essa é a esperança que foi proposta para nós. Sejamos grandemente encorajados, firmados no propósito, por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Não tem como. Deus prometeu segurança, Deus prometeu socorro, mas Ele não prometeu me tirar de todas as situações. Ele me prometeu livrar na tribulação e não da tribulação. Ele promete me livrar na angústia e não da angústia. Jó foi livre na situação que ele estava e não da. E Deus tem um propósito em permitir que eu chegue até um certo ponto, para mostrar para mim, principalmente, que eu dependo de Deus. Principalmente. Então, não adianta se revoltar. Já contei essa história para a igreja um tempo atrás, muito tempo atrás, quando nós fomos com a nossa mudança para o Nordeste. Um dos irmãos que estava conosco, ele veio do Rio de Janeiro levando a mudança. Na segunda vez que ele passou por nós lá em Alagoas, ele trouxe um amigo dele, na época tinha 70 e tantos anos. E ele foi fundador de igreja, foi professor de escola dominical, foi líder em vários departamentos da igreja, mas naquela altura do campeonato, ele estava desiludido com Deus. Porque o filho dele havia sofrido alguma coisa, não sei se era doença ou acidente, não sei, veio a falecer. E ele questionava Deus, dizendo, por que Deus permitiu que o meu filho morresse? Gente, quem sou eu para questionar o propósito de Deus? Eu devo dar graças a Deus, porque até aquele tempo, até aquele momento, Deus abençoou. E se Deus permitiu que aquilo acontecesse, é porque tinha um propósito. Lembra uma outra vez também, um colega nosso, que foi padrinho do nosso casamento, irmão em Cristo, foi padrinho. O filho dele tinha um filho mais novo, estava com leucemia, estava lá no hospital, estava morrendo já, não tinha mais esperança nenhuma. O médico chegou para ele e falou, pai, não tem esperança. Como é que é o que faz leucócitos? Hemácias que sobem, não sei, não lembro. Né? Ele estava com leucemia e precisava que o sangue, os glóbulos vermelhos, acho que era o glóbulo vermelho, tinham que subir a taxa, né? Acho que era isso, o próprio vermelho, não sei. O pessoal da saúde aí pode ajudar, né? Então, cadê a Simone? Simone não está aqui, né? Então, o que acontece? Então, de momento em momento, o pessoal vinha lá, tirava o sangue dele e fazia análise, nada de subir a taxa do sangue dele, nada. Aí ele simplesmente se ajoelhou lá no pé da cama, lá junto com a esposa, e o filho ali quase morrendo. Ele falou, Deus, toma em tuas mãos, Senhor, não tem mais o que fazer. Né? Se for para levar, leva. Nós não vamos impedi-lo de fazer isso. Né? Aí na próxima coleta que veio para medir o sangue dele, para fazer o exame de sangue, o que aconteceu? A taxa do sangue começou a subir. Segunda vez subiu mais, terceira subiu mais, saiu da UTI, foi para a enfermaria, e a enfermeira está viva até hoje. Mas ele estava, o médico falou, não tem mais esperança. Humanamente falando, a taxa de sangue não sobe mais. Né? E ele depois falou como que Deus alcançou o coração dele. Ele tinha que entregar o filho, porque até então era o filho, para ele era tudo. Era o mais novo, era o caçula. Né? Era o caçula, então, não, Deus, não sei o quê. Mas quando ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, ele entregou o filho na mão de Deus. Deus, se for para levar, leva. Né? Mas Deus não queria levar. Deus queria alcançar o coração do Pai. Socorro bem presente na hora da angústia. E Deus não mente.
Se Deus mentisse, Ele não mandava a gente orar. Se Deus mentisse, tudo que Ele fez desde o começo da criação, as promessas que foram dadas em Cristo, a vida de Cristo, o que vai acontecer daqui até o futuro, nós não precisávamos acreditar. Se Deus mentisse. Mas o texto bíblico fala que é impossível que Deus minta. Verso 3 do Salmo 46 diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Né? Então, ainda que as coisas aconteçam, Deus está no controle. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, Ele quer alcançar o nosso coração. Então, Deus é um socorro. E agora eu quero tratar o assunto que é bem presente. Bem presente. Né? Talvez nós possamos pensar, estou sofrendo, Deus não está perto, Deus não está vendo. A aprovação de Jó levou 10 anos, né? Levou 10 anos para se consumar. Imagina eu e você suportarmos tudo aquilo que ele passou ao longo de 10 anos da nossa vida. O texto não fala de quanto em quanto tempo as coisas foram acontecendo, mas fala que no começo foi praticamente rápido, né? Foi rápido toda aquela situação, né? Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse e no final do tempo Jó entendeu o que Deus tinha para ele. Ele fala: antes eu apenas conhecia, agora meus olhos te veem. Eu creio. Né? Então o Senhor é bem presente. Muito presente no dia da tribulação, no dia da angústia. E o texto, quando nós falamos aqui, Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente no dia da tribulação ou da adversidade, né? Bem próximo, bem presente, bem junto. Imagina só o privilégio que nós temos de ter um Deus tão perto da gente assim. O privilégio que nós temos de saber que nossa oração é ouvida, ainda que nós não estejamos vendo. Ainda que nós não saibamos o que está acontecendo, ainda que nós venhamos a morrer, é só você entrar no site de Missões Portas Abertas, você vai ver o quanto os nossos irmãos estão sofrendo no mundo todo, quanto estão simplesmente sendo perseguidos, simplesmente porque professam a fé. Eu não sei quantos de vocês entram no meu Facebook e eu recebo notificação, mas o Facebook não publica mais as minhas notificações, sejam elas de uma forma ou de outra. Quantas pessoas recebem notificação do YouTube, daquelas que são inscritas lá, porque é da igreja? Não notificam. Não notificam porque não é interesse. Eles querem que pague. Eles querem que o Facebook quer que eu pague. R$1, mais ou menos R$1 por dia, vai dar 30 e poucos reais, R$30 por mês, mais ou menos, para que as nossas publicações tenham muito alcance. Não, isso eu não vou fazer não. Não vou pagar. Não vou pagar. Né? Até eu fiz uma postagem lá, falei, entre na minha página e veja as publicações, porque o Face não publica. Quer saber o que eu coloco? Entra lá. Entra lá. Vamos usar, gente, o expediente que nós temos para viver Cristo. Se Ele é bem presente, nós devemos entender essa presença. Deuteronômio capítulo 4, verso 7. Deuteronômio 4, verso 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. Vamos trazer para o nosso contexto. Aqui foi falado, Moisés falou para Israel, mas serve para nós. Que grande povo, que grande igreja que nós somos. Não igreja batista, mas igreja no total. Igreja mundial, não. Igreja invisível, certo? Igreja invisível.
né? Pois que grande igreja, que grande povo tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor. Ainda que as coisas aconteçam, nosso Deus é grande, é pessoal, é próximo. Basta nós clamarmos. Como diz o texto aqui, o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Muitas vezes eu o invoco, talvez não aconteça a minha resposta. Não é a resposta que eu quero, mas é a resposta que Deus manda. Ele sempre vai falar sim, sim, não, não. Não existe mais ou menos com Deus. Não existe meio termo com Deus. Ou é ou não é. Ou ele dá ou ele não dá. Mas o inimigo gosta de ouvir a minha oração e tenta antecipar de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, para que eu entenda que seria Deus fazendo aquela coisa. Vou dar um exemplo bem ridículo aqui. Ah, estou precisando de dinheiro. Beleza, então eu vou jogar lá na loteria. Não, joga assim, você vai ganhar. Né? E se ganhar? Pastor, o meu cunhado entrou no negócio aí de Natal de roleta aí, né? Aí tinha R$400, ele jogou os 400, ganhou 7 mil. Aí ele deu 400, 7 mil que tinha ganhado, postou tudinho, perdeu tudinho. Ficou sem nem um centavo. Aí tava falando, mandou mensagem pro Ronaldo. Ô Ronaldo, me arruma R$20 aí. Ô Ronaldo, eu vou te mandar R$20. Pra apostar, você acredita? Gente, o inimigo ele sabe aonde o nosso calo aperta. E ele faz questão de querer dar um alívio para aquele momento. Né? Ele faz questão. Salmo 138, verso 3 diz: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. No dia que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. O salmista precisava da ajuda de Deus. Qual é a força e a coragem que nós precisamos para vencer as nossas tribulações do dia a dia? Primeiro, é não cair na tentação da coisa fácil. É não cair na tentação, não, tá bom, beleza. Né? Coisa fácil. Fácil vem, fácil vai. Acho que foi ontem, não sei. Acho que era o Cabrini, estava entrevistando aquela, acho que era a princesinha da Cracolândia, não sei. Era uma moça jovem, bonita, loira, novinha, né? Foi presa na Cracolândia, né? Algum tempo desse atrás, chamada Princesinha da Cracolândia, acho que era esse, não sei. E ela, dando o testemunho dela lá, falando para o Cabrini, eu estou me arrependida e tal. E o Cabrini perguntou, o que você fez com o dinheiro? Veio fácil, vai fácil. Né? Então, gente, a coisa fácil não é de Deus. Não é de Deus. Deus dá as coisas para nós é muito dificultoso, muito difícil para nós conquistarmos as coisas. Mas quando Ele dá completo. Ele dá 100%. E nós temos que ter sabedoria para como usar aquilo que Ele nos dá. Quantas vezes você pede, Deus, me dá um emprego melhor. Tá bom, Deus ouve a tua oração. Dá um emprego melhor. Dá uma situação melhor no emprego, mas você faz daquilo esquece de agradecer a Deus. Irmão, sabe aqui, quando eu estava lá na ambulância, eu falava de Cristo para aquele pessoal, e dava testemunho daquele. Agora eu estou do outro lado. Do outro lado, eu não tenho mais um envolvimento direto com um montão de gente, eu trabalho na entrega de vacinas. Eu descobri que o enfermeiro que sai comigo entregar a vacina é da Assembleia de Deus e está afastado. Deus colocou ele no meu caminho. E ele já sabe quem eu sou, o que eu faço, né? Ele sabe. E ele fica provocando umas situações lá, porque ele diz, eu sou nascido no Evangelho, não sei o que, mas se desiludiu com alguma coisa lá da igreja. Eu falo assim, nós não pensamos assim, né? Nós não fazemos isso, nós não praticamos aquilo. Não vou dizer qual é o nome da igreja dele, ou que ele era, mas ele está iludido com aquela situação da coisa que tinha lá, ou que tem lá, né? E ele fala que é muita politicagem. Nós sabemos que algumas igrejas têm muita política lá dentro, lá dentro dela, para querer dominar, ter poder, enfim. Cada um vai dar conta disso diante de Deus, né? Cada um vai dar conta. Seja ele quem for.
Né? Então, Salmo 138, no dia que te invoquei, tu me respondeste, dando coragem, concedendo força e coragem. Né? Nós precisamos de coragem para enfrentar a maldade que está no nosso mundo. Nós precisamos de coragem para enfrentar aquilo que o inimigo quer fazer com que a gente caia. Né? São coisas que acontecem que ele vem colocar diante da gente para que a gente simplesmente falhe na hora H. E não é questão simplesmente, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não. É sabedoria, é força ali naquele momento para resistir às tentações, às provocações que o inimigo lança para a gente. E o último verso. Agora é o texto de Mateus, capítulo 14, verso 30, que é a cena da canção que nós cantamos aqui. Quando Pedro estava ali, no barco, tempestade veio de tudo quanto é lado. Gente, Pedro e os outros discípulos, eles eram pescadores, estavam acostumados com aquela situação. Aí quando é de madrugadazinha já, em alto mar, Pedro vê alguém vindo no meio das águas, andando sobre as águas. Eles têm medo. Eles têm medo daquela situação, pensavam que era um fantasma. O texto diz, é um fantasma. Né? Eles pensavam que Cristo era um fantasma, que vinha andando sobre as águas. Eles nunca tinham visto fantasma. O texto não fala que eles tinham visto fantasma. Né? O que é fantasma? Né? O que é? Mas o texto vinha vindo, Cristo vinha vindo sobre as águas. Aí Pedro ousadamente fala, se és tu, o Cristo, manda eu ir com o Senhor, eu quero ir até aí. O que Cristo fala? Vem. Simplesmente isso. Vem. Imagina a cena. Tenta imaginar comigo a cena. O cara dentro do barco, aquela tempestade, aquela agitação, né? A água entrando para tudo quanto é lado do barco, ele simplesmente se levanta no barco, põe o pé fora do barco e não afunda. Aí ele põe o outro e não afunda. Dá para imaginar a cena? Dá para imaginar? Aí ele começa a dar uma meia dúzia de passos, lá não sei quantos passos ele deu, o texto não fala. Cristo não estava tão próximo. Ele começa a andar sobre as águas. E de repente, quando ele olha para o lado, opa, estou andando e vê aquela situação, afunda. Basta eu e você tirarmos o olhar de Cristo, que nós vamos afundar no meio das nossas dificuldades. Basta tirar os olhos de Cristo, que nós vamos realmente sucumbir a esta situação. Se o sol se pôr, o que diz o texto aqui? A noite chegar. Aqui não baixou. Certo? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Né? Vamos finalizar então, cantando mais uma vez esse cântico? Podemos? Né? Então, meus queridos, o texto diz assim, todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! No verso 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-a e ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Pequena fé. Pedro não era diferente de nós não somos diferentes de Pedro em lugar nenhum. Nós precisamos ter uma fé ousada no Senhor, não tirar os olhos de Cristo, ainda que as coisas pareçam muito ruins para mim. Vamos cantar mais uma vez e nós vamos finalizar esse texto aqui.
de finalizar, você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Espero que você tenha entendido a mensagem, Deus tenha alcançado o seu coração também, e você possa, se não tomou, tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para o lado. Não olhe para as dificuldades. Se você está passando por alguma dificuldade, Jesus é a solução. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele é a solução para o meu e para o seu problema. E se você já tomou uma decisão ao lado de Cristo, não tire os olhos dele. Não faça assim como Pedro fez e nós fazemos continuamente, olhando as dificuldades. Então, meu querido, Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Mande uma mensagem, você tem o nosso telefone aí, nas páginas tanto do Face quanto do YouTube. Mande uma mensagem para a gente, peça ajuda. Procure alguém que possa falar da palavra de Deus para você, explicar a palavra de Deus. Tem vários textos na internet, né, que pode ser uma ferramenta útil para você. E você fique realmente na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos finalizar a transmissão e assim, fique com Deus, Deus te abençoe.